Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre montagem de Downtube Shifters. O que eu vos quero mostrar hoje são os melhoramentos que fiz ontem nos meus Downtube Shifters e no seu suporte. Portanto, em primeiro lugar, o suporte. Vocês, se seguem os vídeos sobre Downtube Shifters, devem se lembrar que o que eu tinha aqui era um tubo de alumínio preto de secção quadrada. Na realidade é o mesmo tubo, só que levou uma cura de emagrecimento. Portanto, tirei-lhe bocados desnecessários que me estavam a crescer peso ao conjunto e depois pintei. Claro que os acabamentos não estão ainda definitivamente bonitos como eu gostaria que ficassem, mas foi porque esta alteração demorou-me o dia quase todo para fazer, porque entretanto também tive que tratar de outros assuntos e quando cheguei ao fim do dia já estava cansado e decidi pintá-lo assim mesmo como ele estava e montá-lo. Depois, um dia mais tarde que eu tenha que o desmontar por algum motivo, eu hei de fazer uma melhoriazinha nestes acabamentos aqui. Bom, então qual foi, para além da cura de emagrecimento, o que é que eu fiz aos shifters? Se vocês viram o meu último vídeo, repararam que os cabos, aqui assim, não havia esta bichazinha, saía ao cabo diretamente do shifter para o roteamento interno do quadro. E o quadro tem os furinhos a 28 mm um do outro, o que fazia com que os cabos ficassem de suta. Os cabos ficavam inclinados. Se não estão a perceber o que eu estou a dizer, vejam o vídeo anterior. E o facto dos cabos ficarem de suta, eu vou pôr agora isto na vertical. Vocês estão a ver aqui o sulco onde o cabo trabalha dentro do shifter. Este sulco fica muito desviado do alinhamento com o roteamento do quadro. Isso fazia com que o cabo, ao trabalhar de suta, gerasse um atrito brutal no sulco. Como é que isto se evita? Eu não posso unir mais os shifters, porque senão eles iam bater no quadro. Para eles não baterem no quadro, poderia eventualmente puxá-los para baixo, mas isso também não pode ser, porque senão depois não consigo enfiar os cabos no roteamento. Então a solução foi criar uns batentes. Estão aqui estes batentes. Comprei estas duas pecinhas. Criei este batente aqui em alumínio, que está apoiado no tubo principal. E agora, enfiar aqui um pedacinho de bicha daqui até ali. O que faz com que agora o cabo trabalhe alinhado com o sulco do manípulo. Na realidade ainda não está 100% alinhado, tem ali 1 mm de desvio. Isso deve-se a dois factos. Primeiro, eu não tenho muito jeito para trabalhar em serralharia. E segundo, é também o facto de eu ter pouca luz na garagem e a minha vista também não é grande coisa. O que vai acontecer é que um dia, quando eu precisar de trocar um destes cabos, eu dou uma limadela no orifício ali do afinador e o afinador desloca-se 1 mm na direção do sulco, do alinhamento do sulco, para isto ficar a 100%. Já agora deixem-me mostrar-vos aqui deste lado, exatamente a mesma coisa. Por baixo. E pronto, malta, com esta alteração tenho finalmente os shifters a funcionar como eu gostava. Outra coisa que eu depois eventualmente posso fazer é criar uma tampinha em alumínio para que este orifício aqui não fique à vista. Não é que se veja grande coisa. Se a pessoa se abaixar, consegue ver ali a chapinha de apoio dos afinadores. Mas já vi coisas muito mais estéticas do que isto. Peso. No conjunto, manípulos mais afinadores. Tenho aqui cerca de 240 gramas de peso acrescido, que é certamente mais leve do que os desviadores de BTT que a bicicleta trazia montados quando a comprei. Ok, malta, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre mecânica de bicicletas e até à próxima.